Eu queria já começar dedicando esse vídeo ao gênio Moraes Moreira, um dos maiores músicos brasileiros de todos os tempos que nos deixou recentemente. Eu já havia discutido um pouco sobre as músicas dele nos Novos Baianos, no meu vídeo ensaio sobre realizações, então quem não viu, eu recomendo bastante. E podem ter certeza que ele será lembrado novamente aqui hoje. Descanse em paz, eterno mistério do planeta. Boa ideia, vocês já sabem. Série do canal das melhores obras de todos os tempos, continuação da lista de discos internacionais, blá 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 blá. Só relembrando os critérios para quem não tenha visto o vídeo anterior, no máximo um disco por artista, nada de coletâneas, ao vivo, EPs e etc. E essa é a minha lista pessoal, deixe a sua nos comentários. Como eu fiz 3 menções honrosas no último vídeo, eu também vou fazer 3 menções aqui. A primeira é pro disco BR3 do grande Tony Tornado, um dos maiores clássicos do soul e do funk clássico brasileiro. Também o disco Pior Cenário Possível do Matanza de 2015 é um disco conceitual com histórias de terror, fantasmas, demônios e serial killers, repleto de humor negro e refrões memoráveis. Tem algumas das letras mais inteligentes e criativas que eu já vi na música brasileira. Mesmo pra quem não é fã do gênero, vale muito a pena ouvir e prestar atenção nas letras. Quando vê a tempestade se formando no horizonte, a nuvem carregada vindo em sua direção, gira o botão, mas o rádio não responde, e água subindo de nível, pior cenário possível. E por último, o disco A Revolta dos Dandies, dos Engenheiros do Havaí. Pode até ser um pouco pretensioso em alguns momentos, mas é repleto de belas canções que tocam muito profundamente a nossa alma. Ei mãe, eu tenho uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Então é isso, sem mais delongas, vamos logo começar essa porra. Em 15º lugar, Não existe amor em SP. Nó na Orelha, de Criolo, de 2011. Criolo é um dos artistas mais ecléticos da atualidade, e esse disco talvez seja a maior prova disso. Indo desde a música brega, Meia-noite, em pleno Largo do Aroche, até o rap, Degraja X, duas lajes triplex, no morro os moleques, o vapor. ornamentado por influências de jazz, soul e MPB. Nó na Orelha também é rico em críticas ácidas, apesar de um tanto abstratas da sociedade. Mas mesmo nos momentos mais nonsenses no flow do Criolo, a voz dele e os samplers extremamente criativos nunca deixam o disco cair de nível. E se fosse pra ter medo dessa estrada, eu não estaria tanto tempo nessa caminhada. Artista independente leva no peito a responsa, tiozão. Enfim, um clássico moderno do rap da MPB nacional, enraizado em cultura pop e brasileirismos, merece um lugar na lista. Na turma da Mônica do asfalto. Cascão é rei do morro, a chapa esquenta fácil. Em 14º lugar, Todo dia ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas Construção, da manhã. de Chico Buarque, de 1971. Chico Buarque é o nosso Bob Dylan brasileiro, e com isso também significa que ele tem inúmeros álbuns de qualidade muito próxima, se tornando bastante difícil escolher um só. Mas na dúvida, eu vou naquele que tem a que eu considero a melhor música brasileira de todos os tempos, ou pelo menos a minha favorita. Essa mesma que você tá imaginando, Construção. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. Até hoje, poucas músicas tiveram o impacto imediato em mim que essa música teve. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Mas tá longe de ser o único ponto de destaque desse grande disco, que merece ser apreciado do início ao fim, em toda a sua beleza, melancolia e sensibilidade. Já não tem mais fim. Vai diz assim. Em 13º lugar,
Mamonas Assassinas, da banda Mamonas Assassinas, de 1995. Sim, eu coloquei Mamonas Assassinas na frente de um medalhão da MPB. Foda-se. Mas eu não sei porque eu deveria me justificar por causa disso. Não há nenhum motivo pra você considerar aquilo que essa banda fez menos genial do que qualquer coisa que qualquer gênio da MPB já fez por aí. Trata-se de um disco repleto de hits do início ao fim, que são até hoje, 3 gerações depois, tão engraçados e atuais quanto na época do seu lançamento. É um verdadeiro tratado da comédia nacional, envolto de instrumentais brilhantes por todos os membros da banda, letras inteligentes, performances espalhafatosas e excêntricas. Quanta gente e quanta alegria. A minha felicidade é um crediário. Infelizmente, a felicidade que eles exalam de suas músicas vem junto com a tristeza do fim trágico que eles tiveram, mas o importante é que o legado dessa banda e disco é incrível e nunca serão esquecidos. Do tio Boomer da sua família até as paradas gays paulistanas, os Mamonas entregaram um singelo conjunto de canções engraçadíssimas que une até hoje todas as pessoas, indiferente de opinião, idade ou qualquer outra coisa. Tanto quanto másculo, com M maiúsculo. Não há por que ter vergonha de ser fã de Mamonas Assassinas, muito pelo contrário, na minha lista esse álbum tem um lugar garantido. Minha pistola de plástico em formato cilindro. Em 12º lugar, Cabeça Dinossauro, da banda Titãs, de 1986. Sabe aquele sentimento que você tem às vezes de simplesmente querer mandar tudo e tomar no cu? Tipo em Um Dia de Fúria, do Michael Douglas? Quando você desesperadamente deseja se libertar da alienação, das convenções sociais. Enfim, quando você se sentir assim, ouça esse disco. É catarse do início ao fim. Os Titãs vão de pilar em pilar da sociedade, xingando e gritando contra todos eles. Sai dos lixos, baratas, me deixa ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos do cidadão civil. Eu nunca vi um disco que exalasse tanto uma atitude de revolta e libertação quanto esse disco. Estrada, coelhinho peludo, vão se fuder. Porque aqui na face da terra só bicho escroto. É um disco que expõe falhas, hipocrisias, escancarando as feridas ao mesmo tempo que as cauteriza. A obra-prima da revolta e da porradaria em forma de música, não apenas do Brasil, mas do rock mundial, merece esse lugar na lista. Homem primata, capitalismo selvagem. Em 11º lugar, Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Lô Borges, de 1972. Clube da Esquina é um dos discos que provam a necessidade da criação do termo MPB. O Brasil é tão rico e diversificado musicalmente que a música que se desenvolveu em certos momentos da nossa história é única demais para receber algum dos rótulos previamente existentes. Rock progressivo, tango, psicodelia, sertanejo raiz, o que define Clube da Esquina? Se eu cantar, não chore não, é só poesia. Eu só preciso ter você por mais. Acho que apenas o disco em si define ele. Eu devo admitir que eu não acho o disco perfeito, porque é muito raro um disco duplo conseguir se manter consistente do início ao fim. Até o White Album dos Beatles eu tenho alguns problemas em relação a isso, mas ainda é uma das obras mais belas e originais de toda a música brasileira. Que ia ser melhor depois, você queria ser o grande herói das estradas, tudo o que você queria ser. Em 10º lugar, Acabou Chorare, dos Novos Baianos, de 1972. Finalmente chegou na minha lista essa obra-prima de um grupo de jovens vagabundos e noiados que mistura desde João Gilberto até Jimi Hendrix. Acabou Chorare consegue ser simultaneamente um dos discos de rock mais limpos e animados da história, ao mesmo tempo em que é um dos discos de samba mais inventivos e porradeiros já idealizados. Então ele meio que faz 2 gêneros ao mesmo tempo e é um dos melhores nos 2 gêneros que ele tenta ser.
com letras que, apesar de parecerem bobas, são de uma lírica e ritmo incomparáveis e com significados muito interessantes por trás das suas palavras. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Lhe chamar. Acabou Chorar é um disco viciante e que consegue despertar um sorriso até mesmo de um tijolo. Quanto mais você ouve esse disco, mais você quer ouvir ele. Mais uma vez, obrigado, Moraes Moreira, por ter feito parte dessa maravilha. Em nono lugar, Ave Sangria, da banda Ave Sangria, de 1974. Até o ano passado, esse era o único disco da banda nordestina de rock psicodélico Ave Sangria, então durante muito tempo foi o único conjunto de músicas que você tinha desses caras, então dá pra você imaginar o preciosismo e o culto a esse disco que se criou ao redor dele, e com muita razão. O disco é uma mistura insana de psicodelia, hard rock puro, muito progressivo, baião e sertanejo raiz. No mesmo mar. Com letras que lembram o melhor da literatura de cordel, cheio de cenários fantásticos de piratas, rosas vivas e mares desoladores. Sangue e vinho derramados no convés, som de gaitas, violões e pés. Quando de repente surgem 10 canhões, era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Ave Sangria é um dos álbuns mais peculiares do rock nacional e não deve nada a outros clássicos mais conhecidos do rock nordestino, como Alceu Valença, por exemplo. Ouça essa pérola imediatamente. Nada se move no monte e o sol mergulha no mar. Vento e silêncio na ponte e tudo se perde no ar. Porque, Em oitavo lugar, Não sou escravo de ninguém. 5, Ninguém da se banda envolve Legião no Urbana, de 1991. Quando eu era criança, eu era viciado em Legião Urbana. Claro que com isso eu quero dizer só aquelas 30 músicas que todo mundo conhece, mas depois que eu cresci, eu aprendi a tocar violão e me vi transformando no cara chato da roda que sempre toca Legião Urbana. Não por pau no cozice minha, mas porque simplesmente todo mundo pedia só música do Legião Urbana. Então eu meio que criei um ranço da banda e fiquei anos sem dar a mínima pra ela e até mesmo fazendo piadas maldosas no Facebook. Até que recentemente eu decidi ouvir de novo toda a discografia deles e que surpresa maravilhosa, Legião Urbana é foda. Mas não temos mais dinheiro. Os meus amigos todos estão procurando emprego. Mas é difícil convencer a galera disso quando as músicas que mais fazem sucesso deles são as mais simples, quando eles têm uma obra-prima dessa no catálogo. O álbum 5 é praticamente um disco de rock progressivo folk com uma áurea medieval permeando cada música, com algumas das composições mais belas e emocionantes que eu já ouvi na vida. Vento no Litoral é outro exemplo da beleza ímpar e sensibilidade dessa peça genial. De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. Vai ser bom subir nas pedras secas. Enfim, se você tem algum preconceito com Legião Urbana, ouça esse disco imediatamente. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Em sétimo lugar, os alquimistas estão chegando. Tábua de Esmeralda, de Jorge Benjor, de 1974. Apesar de eu amar o Jorge Ben, às vezes é foda aguentar o estilo de composição semi-improvisado que ele faz. Mas nesse disco não há um único momento em que as letras dele não funcionem. Ele consegue ir desde o mais jacoso e cômico, como O Homem da Gravata Florida, Lá vem o homem, a gravata florida.
Meu Deus do céu, que gravata mais linda. Até o mais simbólico e historicamente significante, como o Zumbi. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele é uma princesa fenda, que veio junto com seus súditos. Além disso, esse disco tem uma das produções mais inventivas que eu já ouvi, e arrisco dizer que o Jorge Ben nunca esteve tão inspirado quanto aqui. Sabendo que eu fico a olhar com malícia a sua pele preta, com malícia. Toda a música desse disco é uma pequena pérola a ser apreciada, repleta de poesia e beleza. Os refrões, em especial, marca registrada do Jorge, são pedrada atrás de pedrada, extremamente grudentos, mas muito satisfatórios. Brother, prepare one happy way for my love, with many lovely flowers and Por mais que ele tenha uma obra extremamente vasta, Tábua de Esmeralda pra mim é o equilíbrio perfeito entre Jorge Benzices e consciência musical pop. Jesus Christ is my Lord, Jesus Christ is my friend. Em sexto lugar, Hoje é o dia do Santo Reis. Tim Maia, de 1971. É uma pena que o conhecimento da maioria das pessoas sobre esse gênio seja meio limitado a apenas algumas coletâneas de sucesso e a fase racional, que graças à sua peculiaridade ganhou um status cult gigantesco. Mas a verdade é que o Tim Maia tem uma das discografias mais sólidas e perfeitas que eu já vi. Todos os discos dele dos anos 70 merecem no mínimo uma nota de 8 a 10, mas já que me propus a escolher apenas um disco por artista, a minha escolha acaba ficando com o segundo disco dele, o Tim Maia de 71. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. Esse disco tem menos sucessos que o antecessor, mas tem uma gravação e produção muito melhor e mais madura, além do grande destaque que é a música Você, que talvez seja a minha canção favorita do Tim Maia e uma das mais catárticas canções de amor de todos os tempos. E o tempo passar, o inverno chegar. Além dessa música, o disco tem todas as qualidades que você espera de uma obra do Tim Maia. É animado, tem letras fantásticas, uma voz inacreditavelmente foda e mais uma porrada de grandes clássicos. Quando surgiu meu amor, você é mais do que sei, é mais que pensei. Em quinto lugar, Os Mutantes, de 1968. Os Mutantes é mais um desses casos de discografia perfeita e impossível de escolher só um disco. Eles têm uma obra extremamente rica, eu realmente recomendo que você escute todos os discos da banda. Eles gravaram desde discos mais rockabilly, hard rock, até o mais puro rock progressivo dos céus. Mas eu pessoalmente tenho os meus 3 favoritos: Jardim Elétrico, A Divina Comédia e o primeiro disco. Como eu tinha que escolher só um, eu fui do primeiro porque não tem erro. Foi o disco que apresentou eles ao mundo. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. É sem dúvida o disco mais influente e importante deles. É extremamente criativo e inventivo. É um descasso absoluto, representa muito bem a obra dos Mutantes como um todo. Merece o 5º lugar na lista. Em quarto lugar, Titã, de Raul Seixas, de 1974. Raul Seixas, como eu já discuti no meu último episódio do Balcão Pop, se você não assistiu, assista, é meu músico nacional favorito de todos os tempos.
então escolher um disco só dele foi um saco. Praticamente todos os primeiros discos dele eram coletâneas de sucesso. Não tem uma música desses 3 primeiros discos que eu desgoste, mas eu creio que Gitan é aquele que mais esteve comigo desde quando eu comecei a me interessar por discos. E como os outros, é repleto de clássicos absolutos do cantor, e em especial tem muitas músicas com referências bíblicas geniais, como o Trem das Sete e a faixa título Gitan. É o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus. Eu sou a luz das estrelas. Eu sou a cor do luar. Enfim, esse disco é tão bom quanto qualquer outro do Raul consegue ser, mas eu acho que é bem justo dizer que é o meu favorito. Merece o 4º lugar na lista. Eu perdi o meu medo da chuva, pois a chuva voltando pra terra traz coisas do ar. Em 3º lugar, Se o Caso é Chorar, de Tom Zé, de 1972. Tom Zé foi um dos maiores gênios desenvolvedores da Tropicália, mas ele nunca teve o mesmo reconhecimento geral do que caras como Gilberto Gil e Caetano Veloso. E eles que me desculpem, mas Tom Zé pra mim é bem mais do caralho. Esse pra mim é o auge que o gênero samba já conseguiu chegar em apenas um único disco, além de todas as canções brilhantes que misturam poesia concreta com literatura de cordel, repente, baião, sertanejo. Quem é que agora está cantando acalantos pra cabeça do século? Enfim, é um disco riquíssimo e enraizado na cultura brasileira, como poucos que eu já vi. Parecido sempre com o machado que fere o sândalo e ainda quer sair perfumado e ainda quer sair perfumado e ainda quer sair perfumado. E pra mim, uma das 5 melhores músicas brasileiras de todos os tempos, Senhor Cidadão. Senhor Cidadão, eu quero saber, eu quero saber com quantos quilos de medo, com quantos quilos de medo se faz uma tradição. Em 2º lugar, Latino-americano sem dinheiro no banco. Alucinação, de Belchior, de 1973. Um dos vídeos do canal que eu tô há mais tempo tentando fazer é justamente uma análise desse disco, então eu vou me segurar para não entregar spoilers do vídeo aqui. Basicamente, esse disco é pra mim a maior compilação de letras geniais que a música brasileira já teve em toda a sua história. Inclusive, se o Belchior tivesse lançado só esse disco a vida toda dele, já tornaria a comparação dele com Bob Dylan totalmente válida. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Alucinação é um disco que, mais do que apenas ser ouvido, deve ser lido e refletido. Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. Em 1º lugar, Secos e Molhados, da banda Secos e Molhados, de 1973. Se Alucinação é a melhor compilação de letras fodas da música brasileira que eu já vi, o primeiro disco do Secos e Molhados é pra mim a melhor compilação de músicas fodas. 13 músicas fantásticas que conseguiram burlar a censura da época e impactaram todo o cenário da música brasileira nos anos 70. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Não há uma música nesse disco que eu pule. É obra-prima atrás de obra-prima, enriquecidas pela voz única do Ney Matogrosso e alguns dos instrumentais mais épicos e brilhantemente compostos da sua geração.
a estrada, passou por debaixo da escada. Como eu já falei em outras listas aqui no canal, conforme a gente vai avançando, fica cada vez mais difícil colocar em palavras nosso amor por essas obras. Então eu vou deixar por isso mesmo. Fica a minha máxima recomendação a esse que eu considero o melhor disco brasileiro de todos os tempos. Pensei nas crianças mudas telepáticas. Então galera, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. A gente tá finalmente chegando ao fim dessa série, eu já tô meio cansado de fazer lista. Agora só falta uma. Não se esqueçam de assistir e compartilhar. Esses vídeos de música em especial levam muita flag do YouTube, então fica muito difícil que o vídeo chegue a outras pessoas. Não se esqueça de dar uma olhada no nosso Apoia-se. Eu espero vocês no próximo vídeo e valeu!